Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional e hoje, então, Provérbios 27. Vamos ler aqui, então. Não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém elogia a si mesmo se houver elogios que venham dos outros. As pedras e a areia são pesadas, mas os problemas causados pelo mau gênio dos tolos pesam mais ainda. O ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda. É melhor a crítica franca do que o amor sem franqueza. O amigo que quer o nosso bem, mesmo quando nos fere, o amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere. Mas quando um inimigo abraçar você, tome cuidado. O amigo, quer o nosso bem sempre. Quem está com o estômago cheio rejeita até o mel, mas para quem está com fome até a comida amarga é doce. Uma pessoa longe de casa é como um pássaro longe do ninho. Assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Se você estiver em dificuldades, não peça ajuda ao seu irmão. Vale mais um vizinho perto do que um irmão longe. Seja sábio, meu filho. Então eu serei feliz e saberei dar uma boa resposta a quem me criticar. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Quem aceita ser fiador de um estranho deve dar a sua roupa como garantia de pagamento. Quando alguém acorda um bom amigo de manhã bem cedo, com um grito de bom dia, o seu cumprimento soa como maldição. A esposa briguenta é como um dia triste em que a chuva não para de cair. O que é que você pode fazer para que ela fique calada? Você já procurou fazer o vento parar ou tentou pegar o óleo com a mão? As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Cuide bem da sua figueira e você terá figos para comer. Trate bem o seu patrão e você será recompensado. Assim como a água reflete o rosto da gente, o coração mostra o que a pessoa é. Os desejos das pessoas são como o mundo dos mortos, sempre há lugar para mais um. Assim como o ouro e a prata são provados pelo fogo, o bom nome de uma pessoa também pode ser posto à prova. Mesmo que você batesse num rolo até quase matá-lo, ainda assim ele continuaria tão tolo como antes. Cuide das suas ovelhas e do seu gado o melhor que puder, porque tanto as riquezas como os governos não duram para sempre. Primeiro você corta o feno, depois corta o capim dos montes, enquanto espera que o feno cresça de novo. Aí você pode fazer roupas com a lã das suas ovelhas e comprar mais terras com o dinheiro que ganhou com a venda de alguns cabritos, e as cabras darão leite com fartura para você e para a sua família e também para as suas empregadas. Então, o que a gente aprende aqui? A ser sábio, prudente, e que a gente aprende a reconhecer aquele verdadeiro amigo que nós temos. Que quando nós estamos errados, ele não passa a mão na nossa cabeça. Ele dá aquela palavra, ele dá aquele puxão de orelha, ele fala, aquilo que muitas vezes as pessoas não querem ouvir. Ele vai lá e ele fala mesmo, você fez isso, você errou aqui. Vale mais a ferida aberta por um amigo do que um amor encoberto, do que aquela pessoa que vem e te dá um tapinha nas costas. Aquela pessoa que verdadeiramente te ama e se preocupa com você, ela vai falar a verdade, mesmo que ela doa. Você precisa falar a verdade, ser verdadeiro. Eu faço assim. Quando alguém vem falar comigo,
Se é uma pessoa que eu conheço, que eu tenho alguma afinidade, e ela vem relatar algo, eu falo a verdade para ela. Olha, você é orgulhosa, você precisa abandonar o orgulho, porque Deus resiste aos soberbos, e enquanto você estiver assim, Deus não tem como agir, Deus não tem como operar na tua vida. Enquanto você não se despir da capa do orgulho, Deus não tem como trabalhar. Enquanto nós não reconhecemos que nós precisamos de mudanças, de transformação, Deus não consegue agir. Porque nós precisamos pedir, reconhecer e dizer: Senhor, eu preciso mudar em tal área da minha vida. Eu necessito dessa transformação, eu preciso mudar as minhas atitudes, mudar as minhas palavras, o modo de falar. E aqui diz, né, que ninguém elogia a si mesmo, né? Se houver elogios, que venham dos outros. Ninguém deve se gloriar, se exaltar, de maneira alguma. De maneira alguma. A palavra diz que a nossa capacidade, ela não é nossa. Ela vem de Deus. A palavra diz que nós não somos capazes por nós mesmos. Então, como a pessoa que vai querer se gloriar? Não, eu sei fazer tal, eu sou a melhor aqui, eu sou o cara, né? Não se elogie, não se vanglorie, que os elogios venham dos outros, que as pessoas reconheçam que você é um bom funcionário, que você é um bom colega, que você é um bom vizinho, que você é um bom pai de família, que as pessoas venham elogiar e reconhecer, e não você venha se exaltar. Nós precisamos reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos erros, reconhecer os nossos pecados, abandonar, confessar e dizer: Senhor, me muda, porque eu sou desse jeito. Senhor, olha, eu tô roxo, inchado, inflado de tanto orgulho, de tanta soberba, de tanta exaltação. Deus resiste aos soberbos, mas é Deus dá graça aos humildes. Não se esqueça disso, não. Então, não se elogie, não se exalte. Deus vai te exaltar no tempo certo. Ele dá graça aos humildes. E aqui, gente, fala mais que uma pessoa longe de casa é como um pássaro longe do seu ninho. Assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. É ou não é? Quando você tem aquela amizade sincera, aquela pessoa que você sabe que você pode contar com ela, não importa a situação. Se você ligar para ela, se você disser: eu preciso de ajuda em oração, vamos orar, ela vai dizer: vamos orar agora. Pode contar comigo. Essa pessoa, sim, ela alegra o nosso coração. Ela nos dá ânimo, ela nos dá esperança, né? Como diz a palavra, ânimo, amizade sincera. Não aquela pessoa que é falsa, mas aquela pessoa que é sincera com você, verdadeira. Aquela pessoa que é transparente, que você conhece ela só no olhar. Você sabe se aquela pessoa está bem, você sabe se ela não está. Você sabe se ela não está tendo um bom dia, se ela está passando por algum problema. Ela é sincera, transparente com você. Você conhece ela, você sabe que você pode contar algo para ela que ela não vai contar para os outros. Ela vai saber confiar aquilo que você contou para ela. Ela vai entender, ela vai orar com você, mesmo que essa pessoa, aquilo que você está confidenciando, seja algo ali que ela precisa te dar um puxão e dizer: ó, não tá certo. E você venha se consertar, arrepender-se do pecado, se arrepender das coisas erradas que ainda tem na nossa vida. Nós precisamos nos analisar e dizer: Senhor, eu ainda minto. Senhor, eu ainda estendo o dedo para os outros. Senhor, eu ainda faço isso, eu ainda faço aquilo. Nós precisamos nos examinar, nos arrepender,
abandonar o pecado, para que a gente possa viver bem na presença de Deus, porque o pecado ele faz separação entre nós e Deus, e o diabo vai querer fazer de tudo para que você fique afastado do Senhor. Afastado. Então, não se afaste de Deus. Abandone o pecado, confesse o pecado, se arrependa, peça perdão para Deus, se reconcilie com Ele, para que você possa viver e estar debaixo da proteção dEle, debaixo da proteção do Senhor, do cuidado dEle. Aqui. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Se você estiver em dificuldades, não peça ajuda ao seu irmão. Vale mais um vizinho perto do que um irmão longe. Seja sábio, meu filho, então eu serei feliz e saberei dar uma boa resposta a quem me criticar. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Quem aceita ser fiador de um estranho deve dar a sua roupa como garantia de pagamento. Então a palavra aqui, né, ela nos fala, quando a gente vê aqui sobre o amigo, né, assim como os perfumes, agora Deus me mostrou aqui, ó, os perfumes alegram a vida. A amizade sincera dá ânimo para viver. Quem é que gosta de entrar num lugar, em um ambiente e sentir algum mau cheiro? Aquele cheiro horrível. Às vezes é um cheiro que fica impregnado naquele lugar. Ninguém gosta. O perfume, o bom perfume alegra a vida. E a amizade dá ânimo para viver, gente. Assim como os perfumes. Quando você respira aquele perfume, aquele aroma, aquele cheiro bom, assim é a amizade. Olha com o que ela é comparada. Com aquele perfume que você gosta de colocar todos os dias, de sentir aquela fragrância, de sentir aquele cheiro. Aquilo te alegra, te deixa feliz. É ou não é? Porque quando você se arruma de manhã, você toma um banho, você coloca ali o teu perfume, você sai para trabalhar, aquilo não te dá um ânimo, não te deixa feliz. É a mesma coisa, é a amizade sincera. Não abandone o seu amigo, jamais. Nem o amigo do seu pai. Se você estiver em dificuldades, não peça ajuda ao seu irmão. Porque muitas vezes, gente, nós contamos mais com os estranhos do que as pessoas da nossa própria casa. Os estranhos vão nos ajudar, não vão jogar na nossa cara. Mas muitas vezes o familiar, o parente próximo, você pede ajuda, ele passa o resto da vida falando. E ainda conta para os outros todos. Ah, fulano, ó, tá lá, ó, tá passando de um aperto. Tive que ajudar. Infelizmente, as pessoas de perto, gente, são assim. Elas nos criticam. Ao invés de dizer, não, eu vou te ajudar. Elas nos criticam, elas querem saber o porquê, o pra quê. E elas ficam o quê? Criticando o tempo todo, estendendo o dedo o tempo todo. Então, por isso que a palavra fala aqui, né? Que a gente não deve pedir ajuda ao irmão. Vale mais, olha o que diz aqui, um vizinho perto do que um irmão longe. O nosso vizinho, aquela pessoa que é próxima da gente, ela é o nosso parente mais próximo, vamos dizer assim. É o vizinho que está do lado, que se você precisar numa necessidade, se acontecer alguma coisa, é ele que vai te socorrer. É o teu vizinho que vai te ajudar. Até você chamar um da tua família, até alguém vir aqui te ajudar, já foi. Então, o vizinho é aquele que te socorre. O vizinho é aquela pessoa que te ajuda, aquela pessoa mais próxima que te estende a mão. No momento ali que você está passando por necessidade, você está precisando, o vizinho é aquela pessoa que te socorre. Né? Quantas vezes na casa dos meus pais, quando meu irmão passou mal uma vez, né?
meu pai foi até a casa do vizinho, o vizinho levantou de madrugada prontamente, pegou o carro e foram com ele para o hospital. Então, é o vizinho. É o vizinho que nos socorre, é o vizinho que nos ajuda, é o vizinho que se preocupa, fica lá perguntando como é que tá, melhorou, tá bem, se precisar de alguma coisa eu tô aqui. É assim, gente. Por isso que nós precisamos ter um bom relacionamento com os nossos vizinhos. Não é estar na casa do vizinho todo dia. Ele pode se enfadar, se cansar de você. É se dar bem, ter respeito, perguntar como ele está, parar. Eu converso com as minhas vizinhas aqui quando eu abro a porta do meu apartamento. Eu converso com uma se está na porta, eu converso com a outra, como é que você está? E daí, tudo bem? Tudo. Ah, legal, a gente fica ali conversando uns 5, 10 minutinhos ali, mas ninguém vai na casa de ninguém. Mas eu sei que se eu precisar bater na porta delas, elas vão me ajudar. Quantas vezes eu saio aqui, às vezes eu estou esperando uma encomenda chegar, eu só peço para minha vizinha aqui da frente, porque ela sempre está em casa, eu disse, se chegar, você recebe para mim por gentileza? Não, pode deixar que eu vou cuidar aqui para você. Às vezes ela está sentada mesmo de frente na janela da rua, de frente onde ela mora. Eu moro na parte de trás, dos fundos do prédio, ela mora para frente. Então, assim, um ajuda o outro. A minha vizinha aqui, ela às vezes ela trabalha, né? Às vezes não, ela trabalha, né? Só que ela não está em casa para receber alguma encomenda que ela faz pela internet. Ela me pediu, como, né, sempre eu estou em casa, eu posso colocar o número do teu apartamento? Eu disse, pode. Eu recebo, falo para ela. Então, é assim. Um ajuda o outro. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos nos dar bem. E nós nunca fomos na casa de nenhuma, ninguém nunca entrou uma dentro da casa da outra, mas nós nos damos bem, nos respeitamos, nos ajudamos. Isso é ser um bom vizinho. Respeitar o outro, respeitar as diferenças do outro. É isso que a palavra está falando aqui. Não é arrumar rixa com os vizinhos, brigar com os vizinhos, se incomodar com os vizinhos, xingar os vizinhos. Não. A gente precisa ter o bom senso. Entender que nenhuma pessoa é igual a outra. Nós, principalmente quem mora em prédio. As pessoas que moram em cima devem saber, vou por debaixo, vai dormir, eu tenho que cuidar do barulho, eu não posso fazer tal coisa. Então a gente tem aqui até tal horário, tem que ser respeitado. Por quê? Para que haja uma boa convivência, para que as pessoas se deem bem, para que ninguém venha se sentir incomodado. Para que eu vou usar um liquidificador às 10 da noite, sabendo que é um horário que os meus vizinhos, alguns de repente já estão dormindo, tem pessoas idosas no prédio. Então nós precisamos, gente, ter o bom senso, e isso em todos os lugares, né? É a educação, é a boa convivência. Nós precisamos sim respeitar o espaço do outro, e nós queremos ser respeitados, nós precisamos respeitar os outros também. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. É a pessoa sensata, pessoa que tem juízo. Ela reflete, ela vê o perigo e ela se esconde. Mas a outra vai e se dá mal. Aqui, vamos ver aqui. Quando alguém acorda um amigo de manhã cedo, com um grito de bom dia, o seu cumprimento soa como uma maldição. A esposa briguenta é como um dia triste em que a chuva não para de cair. O que é que você pode fazer para que ela fique calada? Você já procurou fazer o vento parar ou tentou parar o óleo com a mão? Mais uma vez aqui, Provérbios está falando sobre a esposa que é briguenta. E isso serve para o homem também, né? Briguento, reclamão, nada tá bom, nada ele está satisfeito, nada ela está satisfeita, tudo que os de casa fazem não está bom, ela coloca defeito em tudo. E o que diz aqui? A esposa briguenta é como um dia triste em que a chuva não para de cair. O que é que se pode fazer para que ela fique calada? É uma pergunta. É uma pergunta. Você já procurou fazer o vento parar ou tentou pegar o óleo com a mão? Outra pergunta.
Você consegue segurar o óleo? Não. Ele escorre pelos teus dedos, pelo meio dos dedos. Assim é uma pessoa briguenta. Ninguém consegue segurar ela. Ninguém consegue segurar ela. Ela é irritante. Aquela pessoa que não está satisfeita com nada, absolutamente nada. A palavra diz aqui, é melhor morar num canto de um telhado do que dentro de uma casa espaçosa com uma mulher rixosa e briguenta. Morar lá, né, no deserto. Então aqui tem várias instruções que Salomão passa a respeito disso. Então isso serve para o homem e serve para a mulher. Pessoa murmuradora, briguenta, rezinguenta, como aqui a gente costuma dizer, né? Que nunca está satisfeita com nada, ela só reclama, ela reclama o dia inteiro, gente, até da sombra dela ela reclama. Quem é que aguenta acordar e passar o dia inteiro do lado de uma pessoa assim? Ninguém suporta. Ninguém suporta, não tem cristão que aguente. E aqui fala mais, gente. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Cuide bem da sua figueira e você terá figos para comer. Trate bem o seu patrão e você será recompensado. Assim como a água reflete o rosto da gente, o coração mostra o que a pessoa é. Então, olha o que diz aqui, gente. As pessoas aprendem umas com as outras. O sábio, ele vê o que aconteceu com o outro e ele procura não cometer o mesmo erro. As pessoas aprendem umas com as outras. Uma passou por uma experiência, ela vai compartilhar com a outra para auxiliar a outra a sair daquela situação ou enfrentar aquela situação, né? Então, assim, eu vou usar um exemplo bem simples, né, para nós, que nem nós que temos filhos autistas, né? Somos pais atípicos. Nós aprendemos uns com os outros. Uma criança, nenhum deles é igual ao outro. Algum tem alguma reação, o outro tem uma crise, o outro é um pouco mais calmo, um sente dor, o outro não sente. Quando eu fiz um curso sobre autismo, eu me lembro que a professora ela estava falando que até então, né, eles diziam que o autista não sente dor. E uma das mães que estava nesse curso, ela também tem um menino autista, e ela disse que realmente o menino dela não sentia dor, que se ele visse as formigas passando, ele colocava a mãozinha ali, deixava as formiguinhas subir, picar, ele não sentia dor. Já o meu filho sente. Se ele se bater, ele fala, doeu, machucou. Aí ele vem pra gente passar a mão ou dar um beijo. E se ele se bate, assim, com alguma intensidade um pouquinho mais forte, se ele tropeça, ele se machuca, é muito raro ele chorar, mas ele chora porque doeu. Então, para você ver que as pessoas são diferentes e nós aprendemos umas com as outras. Eu lembro que a prof lá no curso, ela disse, nossa, eu estou aprendendo tanto com vocês, mais com vocês do que eu estou ensinando. Então, as pessoas aprendem umas com as outras, quando elas têm o coração voltado para aprender. Aprenda com o sábio, você vai ser mais sábio ainda. Aprenda com os erros dos outros para que você não cometa o mesmo. Aprenda a compartilhar as experiências de vida que você tem, para que você possa ensinar outras pessoas. Assim nós vamos aprendendo. A gente começa, né? Eu lembro que quando eu estava para ganhar o meu filho, eu lembro que também a filha de uma colega, as duas filhas dela estavam grávidas, né? E uma delas ganhou ali bem perto de mim. E eu lembro que eu gravei quando ela falou, né? Que a menina teve diarreia e daí ela foi para o hospital. Eles disseram que não estava na hora ainda, voltou para casa. Daí no outro dia o doutor teve que fazer uma cesárea nela porque ele disse que não podia esperar mais, enfim. Aí ela disse que aquilo ali era um sinal já de que a criança estava para nascer. E realmente eu guardei aquilo.
quando eu fui para ganhar o meu filho, eu também tive esse estado dessa diarreia, me deu uma ânsia de vômito em casa antes de sair. Aí eu lembrei quando ela falou que a criança já estava para nascer, perto de nascer. Como a filha dela não tinha dilatação, ela teve que voltar no outro dia, né, para ver como é que estava o quadro, evoluiu para fazer a cesárea. No meu caso, não. Eu cheguei no hospital às 11 horas, 2h25, meu filho já tinha nascido. Então, eu lembrei disso, ou seja, nós aprendemos uns com os outros, compartilhando as coisas, informações. Então, nós gravamos, e eu me lembro que eu gravei aquilo e foi uma referência para mim, porque era meu primeiro filho, minha primeira gestação, eu não sabia, né, como que é estourar uma bolsa, como que era tal coisa. Então eu fui captando as informações de uma aqui, de outra ali, né? E assim a gente aprende umas com as outras, as pessoas aprendemos umas com as outras. Aqui diz mais, né? Assim como a água reflete o rosto da gente, o coração mostra o que a pessoa é. Isso é uma grande verdade, né, gente? O nosso coração mostra quem nós somos. Porque a palavra diz que o nosso coração vai falar sempre do que a nossa boca vai falar sempre do que o nosso coração está cheio. Então, a gente vê, assim como a água reflete o nosso rosto, o nosso coração mostra quem nós somos. Se nós somos bondosos, generosos, se nós temos misericórdia, se nós temos compaixão. O nosso coração vai mostrar quem nós somos. E muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas nos observam através das palavras que saem da nossa boca. Elas conseguem observar e ver como nós somos, o nosso proceder pelas nossas palavras. Então, cuide o que sai da tua boca. Vigie o que você está falando. Então, a gente precisa compreender que o nosso coração mostra quem realmente nós somos. As palavras que saem da nossa boca são palavras de bênção, palavras de maldição, palavras de vida, palavras de morte. Se desta fonte jorra água doce, água salgada. Então, tudo o nosso coração mostra quem nós somos. É a mesma coisa que a gente olhar o nosso rosto na água. Da mesma forma, através do nosso coração, do nosso proceder, as pessoas conseguem ver, enxergar como nós somos. Tem pessoas que não têm esse discernimento, mas aquela pessoa sabe que observa, ela vê. Eu lembro que um pastor que eu tive em Lajeado, eu nunca esqueci do que ele disse. Ele disse assim: irmã Eliane, para eu conhecer uma pessoa, basta 15 minutos. É só ela começar a falar, eu já decifrei ali como está toda a vida dela. E é verdade, pelo falar. Se aquela pessoa chegar só reclamando, murmurando que o meu marido isso, para meus filhos aquilo, porque não sei o quê, porque... ali você já vê o que está cheio. Como é o coração dela, como ela está. Então ali a gente observa como estão as pessoas, como elas são. Então que você venha refletir nesta palavra, gente, que você reflita nela, que você venha meditar nela e que o Espírito Santo venha falar muito mais ao teu coração. A hora passa. É como eu disse aqui, a gente tem assunto para 1 hora praticamente. Mas não é pelo muito falar, né? Então quem convence é o Espírito. E o Espírito Santo que vai falar ao teu coração. Quando você ouvir esse devocional, quando você meditar na palavra, é Ele que vai te trazer à memória as coisas, é Ele que vai te dar a instrução, é Ele que vai revelar a palavra a você, não sou eu. Ele nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Ele nos alerta através da palavra. Nós recebemos aquele puxãozinho de orelha pela palavra. Então que você reflita nela. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra,
que elas sejam abençoadas, que elas sejam, Pai, transformadas, purificadas, que o Senhor venha renovar a mente, o entendimento dessas pessoas, que elas tenham uma mente, Pai, renovada, uma vida transformada, Pai, pela Tua palavra, pelo Teu entendimento, que elas se tornem pessoas sábias, corretas, instruídas, Pai, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente.